A sutileza da normalização do divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. Hoje em dia, você vê a pessoa casa hoje, divorcia amanhã. É fácil demais. As pessoas hoje em dia estão brincando demais. E hoje, por qualquer motivo, é motivo para se divorciar. Olha só o texto áureo, a leitura bíblica em classe, é Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-na muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo: Olha só, irmãos, a forma que aqueles líderes religiosos chegam para Jesus. Chegam não para esclarecer uma dúvida, não chegam para tirar uma dúvida, eles chegam para tentar a Jesus, para arranjar um meio, para tentar tirar o poder de Jesus, para tentar prender Jesus, matar Jesus. Era esse o objetivo. E aí eles fizeram a seguinte indagação: é lícito ao homem repudiar, deixar, abandonar, largar, divorciar, separar da sua mulher por qualquer motivo? A mulher não fez suas obrigações, então eu vou divorciar. Na época de Moisés, os homens estavam deixando por qualquer motivo, e arranjavam outras. E Deus deu realmente umas ordenanças para que os homens não viessem dar carta de divórcio. Qualquer motivo os homens estavam repudiando, estavam deixando. E a mulher, irmão, já não tinham tanto, já não tinha direito naquela época. Já não tinha. O direito das mulheres foi se adquirido ao longo de vários anos. Imagina uma mulher repudiada naquela época, ia viver como? Ia andar como? Ia sobreviver como? Não era fácil a vida da mulher. Nós vemos vários exemplos no Velho Testamento de uma mulher que, por exemplo, perdia o marido. Como é que ia ser a vida daquela mulher? O marido era o protetor, era o provedor, era tudo para ela. Mesmo ela não gostando, mesmo insatisfeita, ela tinha que viver com ele. Hoje já não é mais assim. E eu também não defendo hoje uma mulher que casa com um homem e o homem jura perante o altar de Deus fidelidade, amor, companheirismo, e agride a mulher, espanca a mulher. Tem muitas mulheres sendo espancadas, agredidas, sofrendo calada. Hoje existe várias proteção para as mulheres, Lei Maria da Penha, feminicídio, violência doméstica, existe várias proteção em que o Estado dá, e ainda assim não é suficiente. Existe vários casos que a mulher vai e denuncia, esse homem ficou tão indignado com a denúncia e vem e mata a mulher, agride a mulher. Tem mulheres aí sendo espancadas diante de filhos. Isso é terrível. Da mesma forma que crianças crescem ao lado de casal homossexual, estão crescendo diante de um lar violento. Está errado tanto de um como de outro. Está errado. Esse homem deve ser denunciado, deve ser realmente punido, porque o homem não é para bater na mulher, não é. E tem vários agredindo, tem várias mulheres aí sofrendo, que fica com traumas. Mas eles fazem essa pergunta para Jesus, e Jesus respondeu disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Olha só a primeira coisa que Jesus ele vai defender, a primeira lição que nós temos, e está na verdade prática, na verdade que nós temos que aplicar à nossa vida. Primeira coisa, o padrão bíblico para casamento é que ele seja heterossexual. Casamento é hétero, que significa dizer o homem com a mulher
com homem, hétero, casamento com sexo diferenciado, homem e mulher, porque apenas o homem com a mulher traz procriação. O homem com o homem nunca vai gerar uma criança. Mas a biologia, a química, é a Bíblia que diz: Deus fez o homem para mulher. Ele pode alterar a certidão de casamento, ele pode alterar o documento, mas diante de Deus é homem ou mulher. Heterossexual. Segundo, o casamento ele é monogâmico, que significa dizer, é só o homem e a mulher. Vamos botar outra mulher aqui no meio? Hoje já é aceito esse conceito. Homens vivem com 2 mulheres dentro de casa, está errado. Mas ela deixou, ele deixou, mas Deus não deixou. Hoje existem meios que as pessoas fazem trocas de casal. A lei ela aceita. Mas a pessoa, hoje em dia, se fazem acordos. Por exemplo, a pessoa é casada com a outra, mas tem a união estável com a outra. Ou então vive em casa. Nós temos um caso do MC Catra. O MC Catra é um cantor de funk que teve não sei quantas mulheres, acho que ele já morreu. 6 mulheres dentro de casa. Uma pessoa que vive com 6 mulheres dentro de casa, dando amor a cada uma delas, repartindo dinheiro com cada uma delas, qual é a mulher que vai ter o direito? Quem é a mulher dele? Poliamor. É uma das teses que o direito defende, a doutrina defende. Quem é a mulher que vai ter mais padrão do que a outra? Todas elas têm direito perante a lei. Todas. Abre-se brechas, tem doutrinas, tem jurisprudências. Então todas têm direito. A lei abriu brecha, permite. Hoje não se defende mais o direito da família. O padrão do Código Civil de 1914, 1916 mudou, já não é mais o mesmo. Hoje nós estamos vivenciando o direito civil de 2002, que teve uma vacatio legis de 1 ano, para o tempo passar a vigorar, e passou a vigar em 2003. Então a legislação mudou. E aí vem da lição passada, né? Há muitos anos Satanás vem investindo e implementando destruição da verdadeira família. Da verdadeira família. Certeza, criada por Deus. Então ele tenta destruir tudo aquilo que é de Deus. Não, a forma, hoje em dia, para o direito, você não precisa mais casar. Para o direito, viver junto, morar junto, já é um casamento. A pessoa que quando mora junto, tem fotos, tem fotografia, o companheiro morre, ela vai na justiça, ela vai na vara das famílias e consegue diante do juiz uma união estável pós-morte. A partir do momento que ela comprova que conviveu com aquela pessoa, ela passa a ter todos os seus direitos. É casada do mesmo jeito. Sabia? Pois é. O direito hoje, você não precisa ser casado. A pessoa viver com várias mulheres é um tipo de família permitido por lei. É reconhecido por lei. A legislação mudou, irmão. Mudou. Hoje em dia permite casamento, união, alteração de nome. Hoje em dia, uma criança pode ter nome de 2 pais na certidão. Sabia disso? Hoje em dia, na certidão, pode vir constando o nome de 2 pais. 2 pais, uma mulher, pai afetivo, pai biológico. Isso. Ou seja, a lei defende. A lei defende. Mas a Bíblia tem outros padrões. Então o conceito de casamento que nós estamos vendo aqui, irmãos, ainda na normalização do divórcio,
o casamento para Deus continua sendo heterossexual. Porque se eu dissesse que é só apenas monogâmico, é apenas dois, é uma só carne. Então eu poderia, se eu não dissesse que ele é heterossexual, poderia ser dois homens, duas mulheres. Mas o casamento para Deus é um homem com uma mulher, só eles dois, e ele é indissolúvel. E fêmea. Não foi assim no princípio? Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Então, indissolúvel, ou seja, o que Deus uniu, homem não separa, vitalício, até que a morte os separe. Mas observe o que a palavra de Deus vai dizer. E disse, versículo 5 do capítulo 19, e diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Ou seja, é apenas um, é uma só carne. Ou seja, vai cortar o cordão umbilical. É um conceito de família. Olha, cresceu, agora tem a sua mulher, agora você constituiu a sua família. Você agora tem sua família. Ah, qualquer coisa, voltei para pai, voltei para mamãe. Não. Agora é você, o seu companheiro. Seu companheiro. A mãe muitas vezes, ou o pai, quando vai ouvir, ou então acolher, que muitas vezes porque todo casal, irmãos, vai haver discordância, vai haver uma intrigazinha. Aí digamos que houve uma intriga, a menina chegou na casa, não vá para a casa daquele homem não, eu sabia que aquele homem não prestava, não sei o que. Aí vai encher a cabeça, fica com raiva do varão. Aí depois a menina vai lá, os dois se resolvem, aí estão vivendo no maior amor. Aí criou um clima terrível entre a família por conta disso. Casou, não leve mais problema para dentro de casa. Peça oração. Às vezes você não sabe como dizer, está passando, não, ore por mim. Ore por mim. Porque às vezes a gente deve vigiar. Destrói. Quantos anos? Com quantos anos? Não tinha nem 15 anos. E aí, o marido dela, ele chamou a mãe para dizer como era que ela queria ir na casa, como era que ela embora. Tudo bem levar ela, né? O dinheiro dele era guardado na casa da mulher. Ela não sabia só ter cuidado com o dois e cuidar da casa, mas ela não
Casamento é uma faculdade, irmãos, que é pelo resto da vida. Casamento é pelo resto da vida. Nenhum casamento é igual ao outro. A pessoa diz assim: ah, homem é tudo igual, só muda de endereço. Ah, mulher é tudo igual, só muda de endereço. Não, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua digital diferenciada. Então, a sua forma como foi o seu casamento, às vezes, o que acontece? Às vezes houve uma destruição no casamento da mulher, a mulher foi tão traída e ensina a filha dizendo que todo casamento vai ser daquela forma, e aquela criança acaba crescendo com aquilo que nenhum casamento presta, que todo homem não presta. Da mesma forma o homem, às vezes cresce com uma pessoa, com um pai, por exemplo, que tem várias mulheres, que faz o que quer, que é o homem alfa, né? É o homem que faz tudo e tem que se calar. Então aquela criança já cresce com aquela concepção ou seja, irmão, a gente tem que ter o cuidado sobre isso, e a gente tem que saber instruir bem os nossos filhos, os nossos jovens, sobre a questão do casamento, de quem vai se relacionar, casamento do julgo desigual, né? E mostrar a verdade dentro dos preceitos e dos padrões éticos da palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Mandou, olha, não mandou, olha o imperativo, mandou. Versículo 7, disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio a repudiá-la? Disse-lhe ele, Jesus vai responder: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, por conta do coração de pedra de vocês, olha só, vos permitiu. Houve uma permissividade, repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Há aqui uma permissão, não uma ordem, não como por exemplo ide e pregai o evangelho. Ali está uma missão imperativa, uma ordem imperativa, vão. Aqui é uma permissão. Eu vos digo, aí Jesus vai falar: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição. E aí eu pergunto, o que é qual é esse significado de prostituição? Porque muitas pessoas entendem que a prostituição, se eu entender prostituição como um homem com a mulher apenas, se eu entender a prostituição de um homem com a mulher apenas, o homem traiu. Pessoa casada, ela comete adultério. Um jovem que ainda não é casado se prostitui. Mas a prostituição que Jesus está falando não é apenas no ato sexual, não é apenas a traição. Ele se prostituiu. Quantas vezes o povo de Deus se prostituiu diante de Deus? Deixa Deus por outras coisas. Ou seja, a partir do momento em que o homem, a partir do momento em que a mulher não cumpre as suas obrigações, aquilo que prometeu diante do altar do Senhor, a partir do momento que tem homens que não respeitam a mulher. O homem tem relação com ela e no seu trabalho, onde chega, vai contar com ela, o jeito dela. Tem homem assim, irmão. Tem mulher assim. Tem mulher que às vezes vai. A gente tem que vigiar até na forma que fala. Tem mulheres que contam como é o ato, o jeito, a forma. E da mesma forma o homem.
Isso é desrespeito total. Isso é desrespeito total. Com sua própria pessoa, né? Com ele.